aí, meu povo do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, cheguei por aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês sabem, né, que na quarta-feira e na sexta a gente se encontra para falar, para refletir, para testar nossos conhecimentos, porque sempre tem alguma coisa para aprender nessa língua que é tão rica, que essa disciplina é tão maravilhosa, né? Por isso que muitos me chamam de Maravicarva, porque eu costumo dizer, gente, língua portuguesa é Maravigold. E para eu continuar aqui falando sobre essa riqueza de língua portuguesa, vocês sabem que eu não estou sozinha e nunca estarei sozinha. Estou com Késia, nossa intérprete de Libras, deixando essa aula bem mais acessível para que chegue a todos. Estou, como sempre, aqui acompanhada de Billy, que está atento a tudo que eu falo, não é, Billy? A Dalila vai buscar a Dalila. A Dalila, qualquer coisa eu grito, certo? Minha produtora maravilhosa. E hoje estou aqui com a nossa amiga, professora maravilhosa também, linda, Camille. Seja bem-vinda, Camille. Olá, lindezas. Olá, professora Carla, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem e prontos para mais uma maravilhosa aula da melhor disciplina Também que existe, isso, né, isso, não? eu acho. E aí vocês sabem, vocês já conhecem a dinâmica, então qualquer dúvida, qualquer comentário, joguem aqui no chat que a gente se comunica, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco. Pois é, vamos comunicar, né? Vamos falar uns com os outros, porque é assim, na interação a gente aprende. Como vocês sabem também, a gente tem algumas ferramentas que possibilitam a interação, possibilitam você a assistir a aula, conhecer mais, a tirar dúvidas. Você pode encontrar essa aula onde? No YouTube, como vocês sabem, a aula fica lá, fica disponível. Ah, eu quero ver, eu quero rever aquele momento da aula. Tem várias aulas que a gente traz experiências aqui, traz ciências para a aula, traz outras disciplinas. Então, se você quiser rever alguma dessas aulas, está lá no YouTube. Só é colocar lá no painel de busca, Educa Recife, você vai ver todas as nossas aulas, tudo bem? Temos também, Billy, cadê esse QR Code aí? Joga aí na tela. O nosso aplicativo que você pode baixar aí através dos QR Codes que vocês estão vendo. Se você não tem no seu aparelho, faz isso. Você pode participar do chat com a professora Camille nesse momento, pode tirar dúvidas, pode pedir para que a professora repita alguma parte que não entendeu. Se eu começar a ler e estiver um pouco mais rápido e você quiser, professora, vá mais devagar, só é comentar aí no chat que a gente está vendo tudo e percebendo tudo. Tudo bem? Então, bora lá. Professora, qual é o tema da nossa aula? Qual é o tema da nossa aula, Billy? Iniciando o texto narrativo. Justamente, vocês sabem o que é narrativa? O que é texto narrativo? A gente tem algumas famílias, né, dos gêneros textuais. A gente pega os gêneros e colocamos eles em algumas famílias, em alguns agrupamos os gêneros textuais. E eu trouxe hoje, a gente falou tanto de notícia, a gente falou do campo jornalístico, reportagem. Hoje eu trouxe um texto narrativo para a gente ver quais são os elementos, qual é a sua importância. Eu costumo dizer que a narração, o texto narrativo, ele é presente desde sempre na nossa vida, desde pequenininho. Quando a gente escuta histórias com a nossa família, quando aquelas histórias são contadas para a gente dormir, a gente nem dorme, né? Então, quando aquelas histórias são contadas, a gente está presenciando e está participando de uma situação comunicativa que tem ali o texto narrativo como principal meio de comunicação, né? Então, o que é a narrativa? A gente vai escutando narração, vai falando também quando a gente narra um acontecimento. Olha, deixa eu te contar o que aconteceu.
vou contar detalhes, e a gente começa a narrar o que aconteceu, diz o lugar que aconteceu, quais foram as pessoas envolvidas naquela situação, a gente está fazendo o quê? Texto narrativo. Então, vamos analisar agora o que é a ciência, o que a língua portuguesa diz pra gente, o que é narração. Professora Camila, a gente costuma ver aí os textos narrativos na sociedade muito presentes, não é? Sim, inclusive eu já ia falar alguma coisa que é quando a gente relata alguma memória também. O ato de rememorar é também um ato narrativo. Porque quando você vai contar uma lembrança para alguém, você vai ordenar os fatos em uma ordem cronológica e vai seguir uma narrativa. Então, a gente acaba vendo esse elemento narrativo em diversos gêneros. Exatamente. Por exemplo, nos diários, nos relatos pessoais, nos próprios romances, né? Os Fábulas, contos de fada, mini-contos. Quando a gente vai contar aquela fofoquinha marota, a gente está usando o quê? A narração. Exatamente. Então, a gente usa a narração o tempo todo, assim como a gente argumenta também o tempo todo, porque a comunicação ela é argumentativa de fato. Então, a gente precisa conhecer. E o que, então, é o narrativa? Olha aí, presta atenção. O termo narrativa designa uma ação, o processo ou o efeito de narrar uma história. Em literatura, a narrativa é a conexão entre todos os elementos da narração. Olha, preste atenção então. É o processo, o efeito de narrar. É uma ação, né? Você está narrando algo, ou você está lendo um texto que está te contando algo. E aí, como a gente está vendo, na literatura, é uma conexão entre os elementos da narração. Que elementos são esses? A gente costuma, quando a gente lê os textos narrativos e presta atenção, percebe que algumas coisas se repetem, né? Alguns elementos são aquelas características que estão ali em todos os textos narrativos. Por quê? Porque quando a gente conta um fato, a gente precisa ter um personagem, a gente precisa ter um lugar, a gente vai ver que esses são os elementos da narração. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa, na narrativa a gente tem um narrador que exerce a função primordial de contação de história. É ele quem direciona o imaginário do leitor durante o processo de composição da trama. As estruturações das histórias narrativas normalmente seguem a lógica de apresentação, conflito, clímax e desfecho. São aspectos do texto narrativo que a gente vai ver com mais propriedade, com mais calma, cada um. O que é desfecho? O que é clímax? O que é conflito? Conflito não é briga não, tá? Quando a gente diz, o conflito do texto, não é briga não. É uma característica essencial no desenvolvimento da história, do que está sendo narrado aí, certo? E a gente tem um narrador. O narrador é muito importante, porque ele que vai guiar. A gente sabe que tem alguns tipos de narradores, não é? A gente tem narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente, que a gente vai ver o que como cada um deles se apresenta no texto. Mas, quando eu estou narrando um fato para alguém, eu sou aí então a narradora do texto. Como a professora Camila disse, naquela fofoca, a gente está narrando, então eu como narradora, que estou contando o que aconteceu para outra pessoa, eu sou essencial naquela história, porque a partir da minha voz é que o outro vai compreender o texto, certo? Então, o narrador ele é essencial, ele é fundamental numa narração. Tudo bem até aí, não é? Então, se está tudo bem, se tem alguma pergunta no chat, professora, nada ainda, não é? Nada ainda, professora Carla. Infelizmente, estou aqui falando a esmo. Rapaz, mas tudo bem. Eu tenho certeza que eles vão assistir a aula depois. Estão aí também assistindo, só não estão falando. Se não está falando é porque não tem dúvidas. E se não tem dúvidas, a gente segue por aqui. Exatamente. Então, vamos lá. Como a gente já comentou, já falou um pouquinho aqui, a gente tem um agrupamento de gênero da ordem do narrar. E aí, quais são os gêneros que possuem essas características da narração? Contos de fada, fábulas, lendas, narrativas de aventura, de enigma, ficção científica, crônica, romance, entre outros, como Camille bem falou. Então, esses gêneros textuais, né,
O que são gêneros é aquela situação mesmo comunicativa, através do que a linguagem se faz, né? O que a comunicação se faz. O conto de fadas é o gênero, e esse gênero está aí no grupo da ordem do narrar, certo? Então, ele tem características narrativas predominantes. Professora, um gênero ele pode ter características do narrar, ele pode também ter características do argumentar? Pode. O que é que acontece? Quando a gente vai estudar os gêneros textuais, a gente começa a perceber qual agrupamento ele pertence a partir da predominância. Se a gente tem um texto que tem argumentação e tem narração também, a gente vai ver naquele texto qual predomina, para então agrupar aquele gênero naquela família, digamos assim. É óbvio que quando a gente está lendo um texto, um artigo de opinião, a argumentação predomina. Mas também é óbvio quando a gente está lendo um conto de fada que a gente está vendo a narração, ainda que algum personagem use a argumentação como uma estratégia para desenrolar a história. Mas a gente vê que, predominantemente, o que é que está acontecendo? É uma narração de uma ação, a narração, uma conexão entre os elementos, personagem, espaço, tempo. Tudo isso tem que funcionar harmonicamente, não é, professora? Isso. Professora Carla, inclusive, eu gosto de sempre usar o exemplo do romance. O romance, ele é principalmente narrativo, porque seria a função principal dele. Mas ele contém elementos descritivos. Isso. Se ele contiver, por exemplo, uma receita no meio, então a gente vai também considerar um elemento injutivo. Então a gente tem que pensar que os gêneros textuais, eles abarcam uma possibilidade imensa dessas funções. Isso. Né? E que a gente precisa pensar assim, qual a função principal? Mas essas classificações são mais arbitrárias, né? Mais para a gente entender. Isso. Porque quando a gente produz os gêneros, eles são infinitos. A gente não tem uma quantidade limitada de gêneros, mas a gente tem uma quantidade de ordens. Isso. Né? Uhum. Que aí seriam esses objetivos. Exatamente. E o que é que a gente faz quando a gente se apropria desse conhecimento das ordens, né? Que em outros momentos você pode encontrar aí nos livros como tipos textuais. Vocês podem encontrar isso, se apropriar desse conhecimento e perceber exatamente isso. Que um gênero textual, por os gêneros serem infinitos, e aí eles se fazem a partir da situação comunicativa, e aí, a partir da história, do tempo, esses gêneros, eles somem da sociedade, eles se transformam, eles agregam outras ordens, né? Então, você pode perceber, quando você se apropria desse conhecimento, de que aquele gênero, ele tem uma predominância da ordem do narrar. Não significa que ele será somente narrativo. Agora, preste atenção. Essa informação que a gente está te dando é importantíssima. Por quê? Porque quando a gente vai fazer qualquer prova, qualquer concurso, não é? A gente nem gosta disso, gosta muito disso, de trazer os gêneros textuais para vocês perceberem a que agrupamento eles pertencem. E aí, se você não souber o que é isso, né? O que é narração, o que é argumentação, o que é descrição, você não vai saber também que um gênero ele pode ser de mais de uma ordem, porém, alguma ordem ela vai se destacar, não é? Vai predominar, é predominante, certo? Então, vamos lá. E como o Camille falou, a gente tem que prestar atenção na função, qual é o objetivo daquele gênero. Se a gente está falando de uma receita, é claro que o objetivo principal da receita é ensinar, né? Dar instruções. Não quer dizer que não pode ter ali um momento de descrição, quando a gente vai descrever os ingredientes, não é? Mas, se coloca aí, por exemplo, numa prova, uma receita, e diz que o gênero receita culinária é predominantemente descritivo. A gente precisa prestar atenção que não. Ele é predominantemente instrucional, não é? Tem uma instrução aí, não é? São textos
que funcionam para ensinar, Camille. Você gosta de cozinhar, Camille? Gosto. Assim, não ando com muito tempo, mas eu gosto. E uma coisa que eu lembrei é que geralmente tem uma pegadinha bem famosa, assim, que a gente geralmente estuda o gênero horóscopo como preditivo, né? Porque ele vai fazer uma predição. Mas, por vezes, a prova coloca, por exemplo, sagitarianos são aventureiros, amigáveis. Eu tô aqui falando bem o quê? Do meu próprio signo, né? Nesse caso, mesmo que seja um gênero horóscopo, ali não tem uma função de predição. Ali é uma descrição. Então, vocês tentem não fazer essa associação tão direta. Isso. Analisem. Né? Para assim, não decorar isso. É mais entender a função dos gêneros para ir categorizar nas ordens. É categorizar nas ordens. Exatamente. É entender, refletir sobre o texto para que a gente possa, então, não cair nas armadilhas, nas pegadinhas, Isso. não é? Então, bora lá. Voltando aí para a narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Olha, a gente tem um personagem, não é? A gente sempre conta uma história, a gente tem alguém envolvido nela. Então, o que é personagem? Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história e, se foram muito importantes, são chamados de personagens principais ou protagonistas. Já aqueles que surgem na história, mas não apresentam grande destaque, são os personagens secundários, também chamados aí de coadjuvantes. A gente está vendo no Conto de Fadas, a gente vai ter os personagens. Dentro desses personagens, a gente vai colocar ele em cada quadradinho, né? Em cada função. Ele é protagonista, ele é antagonista, ele é coadjuvante. Como é que ele funciona? É ele que vai ser o personagem principal, que vai desencadear aí o final, o desfecho da nossa história. A gente tem, então, o primeiro elemento, personagem. A gente tem alguns tipos de personagens, não é, professora Camila? A gente tem um protagonista, que é aquele personagem principal da história, cuja apresentação normalmente é mais bem desenvolvida. A experiência do protagonista é o foco da narrativa, por isso ele é tão importante. E a gente também tem o coprotagonista, também é um tipo de personagem, que ajudam a enriquecer a história, permitindo que diferentes abordagens do tema central sejam explorados. É o personagem que possui relação de proximidade com o protagonista. Aquele protagonista que nunca está só, né? Sempre tem uma dupla, aquele parceiro, mas é claro que o protagonista é um só, mas aquele que está em relação direta com o protagonista se torna o co-protagonista. Ele também vai ajudar a enriquecer essa história. Professora, tem mais algum personagem? Tem. A gente também tem o antagonista, que é o personagem que atua como obstáculo para o protagonista, dificultando a realização dos objetivos do personagem principal. E o oponente é o personagem que tem uma relação próxima com o antagonista e compartilha em algum nível o mesmo desejo que ele. Professora Camille, a gente encontra, né, geralmente esses personagens nas histórias narrativas. Com certeza. Porque também é necessário a gente pensar na narração como uma possibilidade de discussões das existências, né? A gente, para ter uma trama, para ter uma intriga, é necessário que você tenha essa oposição. Claro que nem sempre vai ser, por exemplo, vilanês. Quando a gente tem algumas narrativas que os conflitos, eles são dados pelo anti-herói, ou é só um oponente, assim, a priori, que depois no desenrolar da trama ele vai virar outra coisa. Exatamente. Mas é importante que a gente tenha essa pluralidade de personagens. Quanto mais plurais, mais enriquecida é a história. Exatamente. Tanto é que quando a gente tem uma história que se desenvolve, que se desenvolve a partir de um só personagem, a gente não tem os outros participando dessa trama, dessa sequência lógica, a gente percebam que é muito mais difícil fazer essa conexão entre os elementos. Então, quando a gente começa a colocar diversos personagens, um envolvido com o outro, o protagonista com o co-protagonista,
que um tem relação com o outro, sempre vai ter aquela ajudinha. O antagonista que vai dificultar a vida do protagonista. E assim a gente vai enriquecendo e também na questão da produção textual, deixando a leitura mais fluida, mais gostosa, mais harmoniosa, porque o texto ele precisa ter muito cuidado quando a gente escreve, quando a gente produz um texto, para que ele não se torne cansativo. Aquelas histórias que rodam, rodam, rodam e não sai, a gente parece que não sai do lugar. É porque ainda está faltando aí uma comunicação, estou falando de narração, tá? Então é porque está faltando aí talvez um elemento da narração que puxe o outro, não é? Que um protagonista vai, está faltando um antagonista, tem alguma coisa faltando, certo? Porque o texto por si, ele precisa ter essa fluidez na leitura. E quando você chega ao fim do texto, você precisa compreender bem o que foi que o texto quis dizer. Então, bora lá. Temos também os coadjuvantes, que são os personagens de menor importância, mas que ajudam no desenvolvimento da história. E o figurante, personagem de menor importância, usados para compor o cenário, assim não tem relação com o enredo ou nenhum dos personagens, são usados apenas para compor um cenário. A gente precisa ter clara essa distinção, porque a gente não pode confundir figurantes com coadjuvantes. Prestem bem atenção no que eu falei agora. Figurantes, ó, foco na tela. Figurantes, eles são apenas para compor o cenário, certo? Eles compõem o cenário. Mas, olha, o coadjuvante, ele tem uma menor importância a mais, porém, entretanto, contudo, ele ajuda no desenvolvimento da história, certo? Professora Camille, sempre tem um coadjuvante que vai ajudar, né? Vai Sim. caminhar com a história. Se a gente pensar, por exemplo, em filmes e novelas, que aí a gente consegue talvez visualizar melhor. A gente sempre tem o figurante, aquela pessoa que está ali tomando um café no fundo da cena, que vai fazer uma interação ligeira. Por exemplo, eu quero um café e pronto, aparece para compor Vai uma compor composição do cenário. O coadjuvante, ele geralmente tem uma importância menor, mas ele normalmente, por exemplo, tem um nome. Ele tem uma função ali. Ele não existe só de figuração, só de esteticamente ali, né? Para compor esteticamente. Ele vai ter alguma função na trama, ainda que pequena. Por exemplo, aquelas novelas que tem aí a funcionária da casa, não é? Isso. Aquela ali que cuidou do protagonista desde sua infância, que tem a fala. Eles falam, tem um nome e vai ajudando na trama, ainda que não seja parte do quadro principal de personagens, certo? A gente também tem como elemento da narração o espaço. Somos situados em um espaço e um tempo. Então, a história da narração tem um espaço. O que é isso, professor? O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve e ele pode ser físico ou mesmo psicológico. No primeiro caso, o local onde se passa a história é indicado, seja uma fazenda, uma cidade, uma praia. São classificados em espaços fechados, casa, quarto, hospital ou abertos. Então, é onde a história ela vai acontecer. A narração vai acontecer. E aí a gente tem um espaço que pode ser físico ou psicológico, porque quando a gente vai fazer um texto narrativo, a gente tem essa possibilidade. Muitas vezes os contos não têm aí um espaço determinado, um espaço físico. Pode ser psicológico. Então, professora, o que seria então o espaço psicológico? Olha, é o ambiente interior de um personagem. Ou seja, não há um espaço físico que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos, de sentimentos. O espaço pode ser a memória, pode ser na sua cabeça, não é? Quando a história vai se desenvolvendo, o espaço é muito abstrato, não temos um lugar físico, aconteceu no shopping, aconteceu na casa, não. Temos aí um espaço psicológico. Também vamos ter uma diferença de tempo, não é, professora Camille? A gente tem essas histórias que acontecem num espaço muito psicológico e às vezes a gente quer encontrar o espaço físico, mas não se assustem. Os textos narrativos têm
essa capacidade de nos levar. Quando a gente diz assim que os textos nos levam a lugares imaginários, não é? A lugares distantes, que a gente consegue viajar com o texto, a gente está podendo fazer isso. A gente coloca um espaço que não seja real, não seja físico. Ele pode ser o psicológico, ele pode ser aquele o espaço imaginário, não é, Camille? Isso, exatamente. E temos... Não, pode fazer, professora. Pode falar, Camille, pode, fique à vontade. Continue. Já que a gente não tem os alunos aí comentando ainda, vamos comentar entre si. E a gente também tem os tipos de narrador. Eu gosto muito dessa parte. Que o narrador, muitas vezes, ele é esquecido, mas ele tem uma função tão importante na história. Que o narrador, ele pode ser o narrador personagem, que ele participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal, ou mesmo um secundário, que está ali como personagem, mas está contando. Portanto, se o texto estiver com esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa singular ou do plural. O eu, o nós. Mais uma dica, não é? Para a gente começar a prestar atenção, a entender, compreender os elementos da narrativa. Quando a gente está lendo o texto, a gente precisa perceber. Esse texto ele foi escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Certamente, se ele foi escrito em primeira pessoa o tempo todo, quer dizer que o narrador que está presente ali faz parte da história. É um narrador personagem também, certo? Não significa dizer que o narrador personagem vai ser sempre o principal, o personagem principal. A gente tem o narrador observador, como o próprio nome já indica, esse tipo de narrador conhece a história, de modo que observa e relata os fatos. E a gente tem o narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história, diferente do narrador observador, conta os fatos por sua ótica, ele sabe de tudo sobre os outros personagens. Na próxima aula, a gente vai começar pensando e refletindo ainda mais sobre os tipos de narradores que a gente tem. E eu vou trazer, viu, professora Camille, na próxima aula, questões para a gente ver como é que isso aparece, não é? Então, professora Camille, quero lhe agradecer. Fale aí com a turma. Muito obrigada, viu? Gente, como sempre, é um prazer estar aqui. Espero que vocês estejam aproveitando bem a aula, né? Eu acho que a professora Carla foi bem clara e a gente conseguiu levantar questões interessantes. Então, espero vocês aqui na próxima aula, viu? Um beijo e até a próxima. Espero sim vocês aqui na próxima aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.